O vigilante William Augusto da Silva, de 20 anos, foi morto ontem após manter 37 pessoas reféns dentro de um ônibus na ponte Rio-Niterói. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, pousou de helicóptero no local depois do fim do episódio, comemorou o resultado com pulinhos, socos no ar. Ele nega ter festejado a morte do sequestrador, mas relacionou a ação da polícia à política de confronto com facções criminosas que ele adotou em comunidades do Rio de Janeiro desde que assumiu o cargo. Lembrando que a letalidade policial no estado, durante os primeiros 6 meses do governador, foi a maior em 17 anos. Sobre segurança pública, a gente conversa aqui no estúdio com o advogado criminalista Marcos Guimarães Soares, conselheiro e presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB São Paulo, e o delegado Davi Pimentel Barbosa de Siena, professor de Criminologia da Academia de Polícia de São Paulo, coordenador do Observatório de Segurança Pública da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pela presença. Vocês acham que, de certa forma, o Witzel ele se apropriou desse drama, desse sequestro, para legitimar a política de segurança pública que tem sido desenvolvida no Rio de Janeiro? E com esse grande problema desses números que mostram 881 mortes nesses primeiros 6 meses de governo por policiais, e principalmente nas periferias lá, que são nos morros, nas favelas, nas áreas de maior vulnerabilidade. É uma certa apropriação e que não mostra nenhum êxito em contrapartida com a política de segurança que ele apresenta. Bom, boa tarde a todos. Eu acho que num primeiro momento, se você analisar especificamente a situação de ontem, eu considero a ação policial perfeita. Sim. Se é que é possível falar em perfeita com uma morte, né? Mas para a situação ali que tinha, eu acho que foi perfeitamente cabível aquela situação, até para se evitar o que ocorreu alguns anos atrás no ônibus 147, se 174? 174. 174, sim. Então, e obviamente que isso faz parte também, aproveitou-se de uma forma até que natural, mas para a promoção dessa política de enfrentamento do governo do estado do Rio. Sim, Davi? Eu acredito que foi uma medida excepcional, sim, né? E só que a gente não pode tratar a exceção, levar a exceção a se tornar a regra, né? Sim. Porque as políticas públicas, elas são feitas de regras, né? Não de exceções. Então, claro, era razoável aquela intervenção, ela era necessária, mas a gente não pode pensar agora, né? O que fazer no próximo passo, né? Pensar que a política pública do Rio vai ser pautada, né? O dia a dia dos policiais nesses casos que são exceções, né? São exceções. O último caso, como o colega lembrou, foi um caso de 2000, né? Então, sim, esses casos de tomada de reféns, né, em coletivos, são casos excepcionais e que, assim, devem ser tratados como exceção, né? Medidas excepcionais. E a política pública deve se pautar pela regra, né? Pela norma, pela Constituição, não pelo estado de exceção, né? Sim. Porque quando eleito, ele fez aquele discurso de colocar snipers para atirar na cabecinha das pessoas que portarem fuzis, enfim, ele teve aquele discurso. E agora, nesse momento em que a ação foi exitosa e teve isso que ele já comentava lá no passado, né? Foi uma prática já comentada por ele no passado. De certa forma, parece que ele quer legitimar o uso em outras regiões. Como você falou, é exceção, não pode virar regra. Mas parece que ele tenta tornar isso regra. E essa é a política de segurança pública que ele pensa em desenvolver e que já tem desenvolvido no Rio de Janeiro. É acertado isso? Quais os resultados? A gente já vê a curto prazo qual é o resultado. E a médio e a longo prazo? Qual é o resultado da adoção de uma política de segurança como essa? Bom, o que eu acredito é o seguinte, primeiro tem um viés eleitoral nessas frases, sim, nesses exageros, enfim. O que eu tenho visto e acompanhado na questão da criminalidade no Rio é que também os índices de crimes vêm baixando, quase todos, né? Então, de alguma forma, a população parece gostar, né? O que tem que tomar cuidado, obviamente, são com as truculências, com os exageros, né? Que o trabalhador tem que ser respeitado, a periferia, né? Os direitos humanos, isso nunca pode ser descartado. Sim. Mas, obviamente, que surgirão aí questões como essa, questão excepcional, como o doutor falou aqui do meu lado, que até na lei são tratados como exceção, porque é uma legítima defesa de terceiro. sim, Na verdade, é o que legitimou
ontem a ação do policial. Sim. Parece muito pautado numa política do medo, né? De você mata e para a população se sentir mais segura, mas daí você mata uma pessoa que está com uma suposta arma, e na verdade, há algumas semanas era uma chuteira que estava na mochila da pessoa, do menino, e depois dessa vez era uma arma que era de brinquedo. Então é muito pautado numa política do medo, parece. Eu reflito muito se o que está sendo implementado lá é uma política de segurança pública ou se é uma necropolítica, né? Porque me parece muito mais que aquilo que estava ali latente, que as pessoas tinham vergonha de dizer, hoje as pessoas dizem de forma desenvergonhadas, né? Elas admitem, né, abertamente, como é o caso do governador Witzel, né, a possibilidade de você atirar na cabecinha. Então, está em curso, sim, a meu juízo, uma necropolítica, né? Não penso que seja uma política de segurança de verdade isso aí, né? Eu acho que é uma questão mesmo de política de extermínio de certas populações aí, né? E, enfim, é perigoso. A gente tá indo para um caminho a despeito, né, da queda de alguns indicadores, né, criminais, como um colega disse, né, que, de certa forma, acaba dando uma legitimidade para a comunidade acaba falando, olha, estamos indo para o caminho certo, né? Mas a história mostra que isso aí, lá na frente, a gente vai pagar um alto custo, né? Exatamente. A médio e longo prazo, qual é o resultado de uma política como essa? A história brasileira, ela é feita disso, né? Então, eu penso que a gente vai pagar um custo bem alto ainda, né? Porque esse estado de exceção, quando você acorda ele, né? Quando ele perde a vergonha, né? Aí a gente conhece a face mais perversa, mais tirana do Estado, né? E aí a história está cheia de exemplos aí. Sim, porque inclusive no Rio de Janeiro existem vídeos circulando nas redes de helicópteros atirando contra populações, moradores. Inclusive está no ar, a gente estava vendo, inclusive. E ontem a gente noticiou um vídeo de um helicóptero passando e jogando uma suposta granada. A moradora fala, né? Estão jogando uma granada. É um artefato explosivo que cai de um helicóptero e explode ali. Isso não é aceitável, Não, me parece que não. Eu não vi isso aí, né? Mas se for uma granada, me parece que não. Sim. Vamos para nível federal, então. Segurança pública a nível federal. Quando o ministro Sérgio Moro assumiu, prometeu algumas medidas, encaminhou um projeto de lei anticrime para para passar pelo Congresso. Esse projeto está sendo adiado, a tramitação dele. Maia falou já em mais 30 dias para poder começar a votar esse projeto, analisar esse projeto. E, por enquanto, parece a única medida apresentada em termos de segurança pública no país. Como vocês têm visto a discussão sobre segurança pública no país? Bom, com relação ao pacote anticrime, ele está sendo discutido ainda, né? Teve uma discussão no começo, se era constitucional, se não era, e agora está passando lá pelas comissões, se eu não me engano, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, onde eles estão analisando ponto por ponto do projeto, né? O que a gente já sabe é que, dentre as medidas lá sugeridas ou propostas, algumas já caíram, como, por exemplo, aquele plain bargain, que era o acordo para não se ter o processo, né, entre as partes, com o advogado, Ministério Público. Isso aí já não faz mais parte do pacote. E também uma que é muito importante, que é a tal prisão em segunda instância. Essa, sim, é uma questão muito mais discutível ainda, né? Que está no STF, inclusive, também, Isso, né? Então tem uma discussão no STF, eles retiraram do pacote. E tudo indica que o governo vai propor uma proposta de emenda complementar, aí, né? Constitucional, desculpa, uma PEC. Sim. Inclusive, teve um debate recente sobre esse projeto anticrime e uma advogada dos Estados Unidos, de uma organização internacional, falou assim, olha, vocês estão copiando um modelo que não está dando certo nos Estados Unidos, porque em relação ao encarceramento, lá existe um encarceramento em massa de uma população muito específica, pobre, negra, e o mesmo que está acontecendo aqui no Brasil. Então ela fala, não está dando certo esse projeto que está em tramitação e que vocês estão pensando em adotar. Como que você vê esse projeto, Davi? Eu acho que o grande problema dele ele tem uma omissão grave, né, a meu juízo, que é a questão da investigação criminal, né? Eu acredito que o grande problema do campo aí do sistema de justiça criminal é a ineficiência da investigação criminal. Nós temos índices baixíssimos de esclarecimento, né, inclusive de homicídios, né, que a gente estava tratando agora há pouco. A média nacional é de 8%. Sim. Então, assim, eu estou convencido que vale a pena matar
Porque se você parar para pensar, nem de cada 10 casos, nenhum a gente consegue levar a julgamento, né? Então, e eu acho que o pacote ele não toca nisso, ele não aperfeiçoa o nosso modelo de investigação, né? Ele não torna a investigação mais célere, mais, né, condizente com os tempos atuais, né, com os desafios que a Polícia Judiciária deve enfrentar. Então, eu acredito que ele é um projeto que, assim, ele vai gerar um efeito simbólico, é produto mais de um direito penal, processual penal simbólico, né, que atende, sim, aos reclamos de uma parcela da sociedade, mas que de efeitos práticos mesmo, né, na operacionalização do sistema de justiça criminal, a Polícia Judiciária vai continuar funcionando da mesma forma e a gente sabe como é que é, de uma forma ineficiente, né, sem conseguir levar os criminosos aos bancos dos réus, né? Então eu acredito que a gente poderia avançar assim. É uma janela de oportunidade, esse projeto poderia ser aperfeiçoado, a gente poderia ter um projeto não do ministro Sérgio Moro, mas um projeto da sociedade brasileira, né? Eu acho que a pauta de segurança pública não deve ser uma pauta da direita, eu acho que é uma pauta da sociedade, né? Todos os campos, inclusive os campos progressistas, tem que trabalhar para construir um projeto satisfatório. Agora, o que eu estou observando é que é um projeto que não vai produzir os efeitos que, né, de anticrime não tem muito, não tem muita coisa não. Sim. Você falou que atende aos desejos de uma parcela da sociedade. Que parcela é essa? A parcela mais tida mais como conservadora, né, que vê que a pena é a solução para tudo, né? A gente tem um problema grave, né? A gente tem um problema de superencarceramento, né? A gente se encarcera mais. Você disse, né, que os Estados Unidos está revendo, e está revendo mesmo. Eles estão tendo uma inflexão no encarceramento lá, né? Eles estão encarcerando menos que o Brasil nesse momento, né? A taxa de encarceramento deles está caindo, né? E a nossa está crescendo, a gente cresce a passos largos, né? Já chegamos à terceira colocação aí, né, em números absolutos. Então, eu acho que tem uma boa parcela da população que ainda acredita, assim, que, né, a pena é a panaceia da humanidade, vai salvar tudo, a gente tem que encher os presídios. E aí acontece o que aconteceu em Altamira, enfim, aí a gente né, a sociedade precisa perceber que o que acontece no presídio, na penitenciária, né, gera reflexos aqui fora, né? Que aquilo que ocorre lá dentro, né, não é entulhar, né, não transformar a cadeia num depósito de indesejáveis. Isso não vai resolver o problema da segurança, não torna ninguém mais seguro, né? Porque a gente precisa de uma polícia inteligente, uma polícia ágil, que elucide os crimes, né? Buscar alternativas à prisão, a prisão ser tratada sempre como a última razão, né? Evitar a prisão de pessoas que praticaram crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, pensar numa nova política de drogas, né? A nossa grande parcela da população carcerária hoje são de apenados são varejistas, né? São pequenos, que a gente diz, traficantes, né? Então, eu acho que tem todo um feixe de coisas que a gente tem que refletir, pensar, e eu acho que é um momento, é uma janela de oportunidade de transformar esse pacote, não do Moro, mas um pacote da sociedade brasileira. Preciso ver se tem caminho para a sociedade interferir, inclusive, na construção desse pacote. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /RedeTVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.